quero ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei. O medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei. Se eu for, eu vou assim, não vou trocar de roupa. É minha lei. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo filme em palmas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei. Não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei. Eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Às vezes dá preguiça na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro, saio sempre quando tô afim. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. Coisas que eu sei. Coisas que eu sei. Coisas que eu sei. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Com essa canção do Dudu Falcão, estamos iniciando os nossos trabalhos. Essa música ficou conhecida há uns 10 anos atrás com a Dani Carlos. E ela me marcou e me levou a uma reflexão que hoje nós vamos usá-la para refletir. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro quando eu desenhei. Coisas que eu sei. Não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei. Eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Quero voltar um trecho dessa música que vai ser muito importante para a nossa conversa aqui agora, tá? Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado para visitação. Coisas que eu sei. O medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei. Se eu for, eu vou assim, não vou trocar de roupa. É minha lei. Agora eu sei. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Estão acomodados já? Espero que bem. Embora eu não acredite que alguém esteja completamente bem nesse contexto de pandemia, de isolamento social, desempregos, lutos e, infelizmente, uma
crise política e, na minha opinião, também a pior de todas, que é uma crise de ética. Pessoal, seguindo o nosso percurso, o tema de hoje é muito interessante. Nós vamos conversar sobre esgotamentos e limites existenciais. Para quem está começando hoje a nos acompanhar nesse percurso, esta é a 9ª live. Nós estamos fazendo um itinerário a partir dos temas deste livro aqui. Eu sei que para vocês já aparece invertido, né? A transmissão pelo Instagram tem esse limite, mas é um livro da minha autoria, da Síndrome do Cavalo Marinho, a metáfora do beija-flor, e esta é a 4ª edição. A primeira saiu em 2016. Essa é especial porque a editora ela configurou de tal modo o livro que ele se torna algo muito pessoal, muito íntimo, e a proposta é que o livro seja um amigo mesmo no seu caminho. Tem exercícios, tem lugares para anotações que as outras edições não tinham. Então, mesmo que você tenha as edições anteriores, eu recomendo muito que você adquira essa daqui, tá bem? Essas lives surgiram pela proposta de alguns amigos, dizendo que o conteúdo que eu venho trabalhando em palestras há alguns anos, com jovens, em escolas, grupos de pais, e falando em grupos de pais, amanhã eu vou estar com o pessoal de Anápolis, a Escola de Pais, que é um movimento ecumênico para pais e professores. Nós vamos estar lá também. No meu Instagram tem o convite, tá? E foi surgindo essa ideia de trazer esse conteúdo para compartilhar nesse contexto de tantos desafios, de tantos limites, de sufocamentos, de tantos limites onde depressões são inflacionadas, medos e ansiedades. E o tema do medo, da ansiedade e do pânico foi o tema da semana passada. E se você quer rever ou ver essas lives, elas estão disponíveis no YouTube. Eu tive que criar um canal no YouTube para disponibilizar, porque quando a gente começou as lives não tinha essa possibilidade que o Instagram agora tem de deixar os vídeos no feed, né, do próprio Instagram. Como hoje o tema é esgotamento existencial, limites, nós vamos conversar sobre a possibilidade da autopercepção com o nosso organismo, com a nossa sensoriedade, com a nossa corporeidade, quando o nosso organismo, o nosso corpo nos emite sinais e nós nem sempre sabemos escutá-los. Então vai ser muito interessante. Como sempre, independente de crenças religiosas, eu sempre trago um texto da Sagrada Escritura para esse primeiro momento, espiritualizando a nossa conversa. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Eu penso que o que está nesse versículo tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje. Porque nós estamos, pelo menos assim, até onde eu alcanço com a minha visão, no meu cotidiano, as pessoas que convivem comigo e pelas redes sociais, há um clima de exaustão no país, né? As pessoas estão cansadas, é um clima de estresse no âmbito político, nas UTIs, nos hospitais, nas famílias, pessoas brigando por ideologias políticas, e essa digladiações de ideias não está fazendo bem a muita gente. Então há uma coincidência grande que eu chamo de providência, falarmos de descanso hoje, falarmos de pausa, de calma, falarmos sobre autopercepção e escuta de si. Jesus diz assim em Mateus: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São 3 versículos, é um trecho muito curtinho, mas que tem um oceano de paz, tem um oceano em cada versículo aqui de possibilidades de integração pessoal, de retorno ao próprio self, como diriam alguns psicólogos. O que Jesus está propondo aqui é um convite. Você está cansado? Vem a mim. Eu tenho descanso para te oferecer. Aqui ele usa a palavra fardo. A gente pode comparar com aqueles carregadores de supermercados que descarregam caminhões, e depois que você passa o dia inteiro descarregando fardos de batatas, e aí o último que você coloca no armazém, você sente o alívio. Quando você por muito tempo caminha e você sente sede, andou no sol quente, ou está carregando um grande peso, quando você solta o peso, você sente um alívio. E há pesos que a gente não suporta carregar. Temos a impressão muitas vezes na vida de que alguns pesos a gente não vai dar conta. O convite que encontramos aqui nesse trecho pequeno do Evangelho é: deixa esse fardo comigo. Deixa esse peso nas minhas mãos. Você não aguenta, mas eu aguento. É o que diz o Senhor Jesus aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aqui ele alinha, é muito bonito que ele alinha a mansidão com a humildade. Como se a agitação, a preocupação, a ansiedade fossem caminhos exatamente para a fragmentação interna da subjetividade. É como se, ao optarmos pela humildade, em reconhecer o que eu sei, o que eu não sei, o que eu posso, o que eu não posso, irmos por um caminho diferente do que a gente pode chamar aqui de síndrome da onipotência, a ideia equivocada e ficciosa do controle das situações, da família, do financeiro. E como a gente já falou em lives anteriores, a ideia do controle nos causa profundas ansiedades. E todas as vezes que Jesus fala, como aqui, como em Mateus 6, como em tantas outras passagens da preocupação, é a mesma coisa que ele falar da ansiedade. Ele sabe que a preocupação é o inverso da confiança. Então, o caminho para esta mansidão é a confiança. E para eu confiar, eu tenho que ser humilde em reconhecer que aquele em quem eu estou confiando tem possibilidades de solução, de caminhos, de resoluções que eu não tenho. E se este outro, perdoem aqui os que não são de confissões nenhuma, são ateus ou agnósticos, mas continuemos o diálogo numa base humana que é comum a todos nós. São riquezas, né? É como se esse outro for Deus e eu confio neste outro que é Deus, eu encontro o caminho para a pacificação da alma, para amenizar as tempestades internas, as ondas fortes, e tudo pode ser diferente nessa nova configuração, porque eu saio da ideia de que eu estou no controle e faço uma adesão da minha inteligência, do meu querer, a alguém que é maior do que eu,
a alguém que é mais poderoso do que eu. E aí ele diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, o descanso é o resultado desse dinamismo de confiar no seu poder e no seu amor. Ao mesmo tempo que é, na perspectiva cristã, uma mão poderosa, é ao mesmo tempo uma mão amorosa. No quadro de Rembrandt, o Filho Pródigo, a mão que abraça o filho, as duas mãos, uma é paterna e a outra é materna, né? A firmeza e a doçura simultaneamente ofertadas no cuidado, no amparo. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E a finalização desse trecho traz a palavra suavidade e leveza. Duas palavras muito bem-vindas nesse cenário de estupidez, nesse cenário de agressões verbais, físicas, nesse cenário de competições, de estresses, de sustos. Com muito carinho eu oferto esse início da nossa live a amigos queridos que são médicos, enfermeiros e enfermeiras, com quem muitas vezes desabafam comigo, e alguns estão dobrando plantões e chegam em casa exaustos, passando a noite cuidando de pessoas e vendo pessoas morrerem o tempo todo. Então, a minha prece unida a você, querido profissional de saúde, que essas palavras introdutórias da nossa live sejam alívio. E quiçá sejam alívio imediato para os que estão atormentados, preocupados com o futuro econômico da família, do país. Quem sabe essas palavras de Jesus possam trazer em nós a provocação de uma confiança nele que se oferece para ser o amigo da nossa jornada. Ao menos para mim, Deus é assim, um amigo, um companheiro. Feita essa introdução, essa espiritualidade inicial, vamos então já entrar de cheio no capítulo de hoje. Na página 38 desta edição, que é a quarta, o título é O Celular Traz um Recado. Para entender, tem que ler. E é o que nós estamos fazendo aqui, lendo e comentando. Eu vou optar não ler na íntegra, eu vou saltitar nas ideias e tentar fazer um alinhamento, se o tempo permitir, desse capítulo e do capítulo que vem após ele, que é Eu, Caçador de Mim. Depois que eu saí da experiência da depressão, eu compreendi que na verificação e na autopercepção que o meu organismo, o meu corpo começou a conversar comigo. Eu já falei isso no início das lives, mas para quem perdeu, eu comecei a sentir uma mudança no ano de 2008. E eu precisei fazer exames, passar por uma médica cardiologista, por quem eu tenho muita gratidão, lá em Palmas, no Tocantins, e chegou o diagnóstico de que eu estava hipertenso. Então, o primeiro sinal que o meu corpo começou a dizer foi esse da taquicardia, né, da pressão alterada, uma descompensação do sono, do apetite. Meu organismo começou a dar sinais. Era a minha própria humanidade dizendo: para, Carlos Eduardo, conserta as coisas, tenta organizar melhor sua existência. Você está indo rápido demais, o seu ritmo é 80 km por hora, você está indo a 120. E aí, naquela época de 2008, eu tinha uma paróquia sob a minha responsabilidade, eu era o coordenador geral da Fraternidade dos Companheiros de Jesus, na época tinha esse nome. Eu era voluntário na Fazenda da Esperança, com a recuperação de usuários de drogas, dependentes químicos.
e fazia uma faculdade à noite, e além de tudo isso era professor de teologia para os seminaristas, leigos e diáconos. Então, eu detinha em meio àquela atmosfera pouco cinzenta alguma lucidez que me fazia intuir que aquela depressão que se instalou em mim em torno do ano de 2009, aquela depressão ela trazia uma mensagem e eu precisava escutar. Eu decidi ir a fundo naquele processo. Tem uma abordagem na psicologia, que é a Gestalt, que ela diz: vai fundo e retira desse profundo, dessa experiência, todas as lições possíveis. E era a intuição que eu tinha naquele momento. Eu gosto de definir a depressão, falamos isso há 2 quarta-feiras atrás, que a depressão é uma baixa de energia. E para quem vive na pele esse estado da depressão, sabe que é como se você fosse um carro, mas um carro sem energia, sem combustível. O que adianta você ter uma Ferrari, mas você não tem combustível? Não vai funcionar. No meu caso, era essa a sensação. Tinha disposição, mas não tinha combustível existencial para dar conta de continuar a jornada. Era a sensação de esgotamento. Nos nossos dias, são raras as pessoas que não têm um smartphone, um celular. Agora a gente vai entender o título desse capítulo. O celular traz um recado. Por quê? O celular ele se tornou praticamente extensão do nosso corpo. As pessoas esquecem carteiras em restaurantes, em padarias, mas raramente esquecem o celular. Até há uma estatística feita aí que as pessoas nos últimos anos têm esquecido muito mais a carteira do que o celular, né? Enfim, quando o celular ele chega nos 15%, esse aqui, por exemplo, ele está com 99% de bateria. Quando ele chega nos 15%, aparece uma mensagem aqui no visor: recarregue o seu celular. É sobre isso que a gente vai conversar, como uma metáfora desta conversação que a nossa corporeidade ela faz conosco. Corriqueiramente, fazemos isso como um ato mecânico. A gente usa o celular o dia inteiro, aparece a mensagem, recarregue o seu celular. E aí você decide se vai parar, vai fazer uma pausa para recarregá-lo, ou vai continuar usando a reserva da bateria. E se você continuar insistentemente a usar o celular, alguns aplicativos já não vão funcionar. Por exemplo, quando chega em 5%, a lanterna já não funciona. Você não tira fotos, você não filma. Não é assim? Aposto que muita gente aqui sabe disso, dessas tecnologias, até muito mais do que eu. E você já sabe também que a recarga de ontem não serve para hoje. Como a vitamina C, o remédio. O remédio que você tomou ontem não serve para hoje. O alimento que você ingeriu ontem no almoço não serve para hoje. Cada dia você tem que estar atualizando a recarga do celular, o alimento, o remédio, a vitamina C, a vitamina D. E assim por diante, em todas as dimensões da vida. O carregamento da bateria é praticamente uma necessidade diária. Mas se você então continuar com a teimosia de continuar usando o celular, porque você não tem tempo, e essa é o grande desafio da nossa época, né? Ninguém mais tem tempo para nada, para fazer pausas. O aparelho vai funcionar mal, né? Alguns aplicativos deixam de funcionar, como a gente já falou, e se você não parar de continuar manuseando o aparelho, né, vai emitir uma mensagem, acho que com 5%, aí a tela perde o brilho inicial, mais ainda, e aí chega um momento que ele pifa, né? Pifa.
A palavra é essa mesmo que está no livro, pifar. Coloca isso agora para a vida. Muitas vezes nós estamos pifando porque nós não estamos escutando a mensagem do nosso organismo dizendo: recarregue as suas baterias, recarregue a sua mente, os seus pensamentos. Faz uma pausa entre uma atividade e outra. Aí, o que vai adiantar? Ter um celular, às vezes um smartphone top, né? Esse que está na minha mão nem é top, ele é de uns 3 anos atrás. Você pode ter um aparelho de última geração, altamente sofisticado, mas sem bateria, sem energia, ele não serve para nada. É inútil. Para trazer uma expressão muito contemporânea, o utilitarismo. Qual a utilidade desse aparelho se não tiver bateria? E aí eu prossigo com uma experiência que eu vivi em Tefé, no Amazonas. Eu morei em Tefé de 2011 a 2014. Eu fui enviado pelo Exército. Para quem não sabe, eu trabalhei como oficial do Exército por uns 5 anos, cheguei a capitão. E eu aprendi muito, foi uma das experiências mais belas da minha vida. E lá em Tefé, como em outras localidades da Amazônia, nós não temos a energia, a eletricidade como temos aqui. Muitas vezes essas cidades são abastecidas por geradores. E em épocas muito quentes, os geradores sobrecarregam e as prefeituras têm que fazer racionamentos de energia nos bairros, certo? Numa noite, eu estava vendo televisão e eu, em algum descuido, porque passava o carro de som avisando que no nosso bairro teria o racionamento de energia, e aí pronto, o bairro todo ficou na escuridão e eu não tinha a TV. Acho que eu estava vendo um noticiário. Então eu peguei o notebook, abri o notebook e fiz alguns trabalhos no notebook, acho que eu vi alguns vídeos que eu tinha, e aí a bateria do notebook descarregou também. Eu tinha então um celular. E aí fui manuseando o celular, até que ele também descarregou. Ou seja, eu não tinha nenhum eletroeletrônico para usar. Então eu pensei, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei, né, que eu tinha um violão. Aí eu peguei o violão, levei para a varanda da casa onde eu morava, pude olhar aquele céu estrelado, e quando a gente não tem as luzes da cidade, a gente parece que vê melhor as estrelas. E eu fiquei dedilhando o violão, olhando aquele céu estrelado, bonito de Tefé. E quem tiver a oportunidade de conhecer a nossa Amazônia, que conheça. Inclusive tenho amigos queridos em Tefé que nos dão notícias muito preocupantes, né, do quadro que se encontra, né, Manaus e as cidades do interior. Voltando à história, eu estava ali dedilhando e o meu pensamento chegou a essa conclusão. Às vezes nós somos como esses aparelhos eletroeletrônicos. Um notebook de última geração, ou um aparelho celular, ou um micro-ondas. O que adianta ter todos esses aparelhos modernos, sofisticados, e não ter energia? Não ter bateria? Às vezes nós somos assim também. Nós temos graduações, cursos técnicos, pós-graduações, ou a malandragem da vida, como nós brasileiros gostamos de dizer, né? Está aí uma entidade que eu não gosto, que é essa entidade chamada jeitinho brasileiro. Tem pessoas que têm muita experiência da vida. O que adianta termos tantas qualificações humanas reconhecidas pela sociedade ou pela vida, né? Está aqui a Ulisses, que mora em Manaus, e o meu amigo Hilário, que serviu comigo lá
em Tefé. O Hilário viveu bem, como eu estou falando, né, Hilário, esses racionamentos. Então, meus amigos, o que adianta sermos altamente qualificados profissionalmente, na vida, na experiência de casamento, na experiência amorosa, na experiência da vida, e sermos como esses aparelhos sofisticados, mas descarregados, sem energia? Assim como o celular, ele transmite uma mensagem com 15%, com 5%, também na nossa vida há uma mensagem. Vamos ao texto. O que adianta sermos seres humanos tão capacitados na inteligência, com tantas habilidades e conhecimentos, porém sem energia, desligados da fonte, desligados de Deus, para quem assim acredita? Como somos parecidos, não é? Com esse aparelhinho. E esse aparelhinho hoje vai conversar com a gente. Espero que já esteja conversando. Em algum momento, nossa humanidade começa a emitir avisos, quando nós não estamos tão bem carregados ou sobrecarregados, que as nossas energias estão esgotando. No celular vem uma mensagem, mas em nós não é tão explícita como na tela do celular. Com a gente vem uma enxaqueca, uma insônia, uma gastrite, uma úlcera, um estresse, um aumento da pressão arterial, uma crise de ansiedade ou uma depressão. Então toda dor, seja ela orgânica ou psíquica, ela traz uma mensagem. A finalidade deste livro e dessas lives é convidar todas as pessoas com suas dores, com seus sofrimentos, a esta conversação. Se a dor traz uma mensagem, eu preciso escutá-la. Vamos dar alguns exemplos assim do mundo orgânico. Se começa a doer nessa região, a dor ela está trazendo que mensagem? Aqui nesta região tem uma dor. É a mandíbula? É uma ATM? É da articulação temporomandibular? Ou é um dente que está doendo? O Hilário, que é o meu amigo querido lá de Tefé, lembra que eu comecei no ano de 2012 a ter dores terríveis bem aqui. E os meus amigos médicos, a equipe de saúde, que um tanto limitada ali na guarnição, não tinha muitos recursos para diagnosticar o que eu tinha, e eram doses atrozes às vezes. Eu fui encaminhado para Manaus, fiquei um mês em Manaus fazendo exames, passando por vários tipos de médicos, até descobrirem que eu tinha uma cervicalgia, né? Por causa da dor eu descobri esta cervicalgia. Eu vou parar de falar das dores porque de dor eu entendo bem, né? De reumatismo a cervical, passando pela asma, mas como uma ilustração do que estamos colocando aqui. A dor, então, ela tem uma função. Ela tem a função de uma comunicação. Se ela tem uma mensagem, por que nós temos dificuldade de escutar esta mensagem? Podemos escutar o nosso corpo? E aqui tem já uma contribuição que eu trago de Rollo May, que é um dos grandes teóricos da psicologia do século XX. Foi um grande psicanalista, talvez um dos maiores. Rollo May, no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, ele diz que nós desassociamos o corpo da psique. Por exemplo, o meu braço está doendo, mas quem está doendo não é o braço? O eu? O meu corpo sou eu, o seu corpo é você. Então o seu corpo conversa com você. A gente desassociou, talvez platonicamente, né? E entramos nesse dualismo, né? Esse dualismo de corpo e alma. Um retorno à autopercepção da sensoriedade do corpo nos faria muito bem, segundo Rollo May. E para integrar o Sente, Pensa, Quer, lembra de lives anteriores? Nós precisaríamos desta percepção do mundo sensorial via corpo, né? Às vezes você não está bem. Eu não estou bem por quê? Há uma dor no estômago, um mal-estar, gases,
dores abdominais, eu tenho uma frutosemia, eu devo ter comido alguma coisa com frutose. Eu exagerei na bebida alcoólica, agora eu estou com azia, né? Ou eu ingeri uma comida estragada e agora eu estou vomitando. Esta capacidade de percepção, de conversação com a sua sensoriedade, com a sua corporeidade. Quando isso não acontece, a gente fica no piloto automático. Nós automatizamos o raciocínio, o reflexo, a memória, o sistema nervoso, digestivo, neurológico. Partes da vida, ou mesmo a totalidade da existência, podem ficar comprometidas. Se não soubermos parar para reabastecer o nosso espírito. Nesse ponto da conversa, eu quero convidar você a refletir o seguinte: como que você carrega as suas baterias? Vou até fazer uma brincadeira aqui. O que ou quem é o seu posto Ipiranga? Todos nós temos um tipo de posto de gasolina onde a gente reabastece as nossas energias. Para alguns é a música reabastece. Para outros são livros de poesia. Para outras pessoas é sair com os amigos, né? Beber uma cervejinha, comer um aperitivo. Para outros, o reabastecimento da energia é uma yoga, é uma atividade na academia. Para algumas pessoas é tudo isso ao mesmo tempo. Então, se pergunte aqui comigo, o que é capaz de reabastecer a sua energia? Como você vive seu fim de semana, suas férias? Você faz pausas entre uma atividade e outra ou vai emendando tudo? Você respeita suas horas de sono, seu descanso? Quando o seu organismo vai dando sinais assim de cansaço e de sono, você respeita ele, você consegue descansar? Independente da sua profissão, você consegue fazer uma adaptação à necessidade do descanso, da pausa? E aqui eu quero inserir a espiritualidade. Muitas pessoas encontram na espiritualidade o abastecimento da alma, o abastecimento da energia psíquica. Você tem cuidado de você como um todo, do seu pensamento, do seu organismo, né? Dos seus pés, das suas pernas, do seu estômago, assim também como do seu pensamento, das suas emoções. Nós não sabemos administrar nossas emoções. E essa ideia da administração, que é muito contemporânea, é interessante, né? Quantas vezes assim a gente vai administrando a entrada de alimentos, de açúcares, de gorduras que vão nos fazendo mal, vão adoecer o nosso coração, o fígado, e é descompensador o que entra e o que sai, e aí o que entra é maior do que o que sai, aí eu vou ficando gordo, obeso, né? Ou o que sai de mim como atitude, né? As raivas, os impulsos do ódio, de uma mágoa, de um ressentimento. Em lives posteriores nós vamos falar mais desse aspecto das emoções. Viram que eu coloquei tudo junto? Eu fiz aquilo que Lúcio Pachter, no mapeamento de uma estrutura de raciocínio, de uma estrutura de pensamento, ele coloca a dimensão da abstração e a dimensão sensorial no mesmo tópico, que é o tópico 3 da estrutura de pensamento. Eu acho muito interessante esta conjugação que sai do dualismo platônico que divide o corpo da alma, mas coloca uma síntese. Nós somos um organismo espiritual, como diz o Leonardo Boff, ou um espírito orgânico, se preferirem. Quando você decide carregar o seu aparelho celular, você o conecta a um carregador, correto? Aqui ele está sem o carregador. Mas, se eu decido, se o meu celular está descarregado e eu quero carregá-lo, eu vou colocar um fio conectado a ele. Então, ainda usando essa metáfora do celular, esse ato de religar o aparelho à fonte de energia ilumina mais ainda essa reflexão. Porque traz essa dimensão, e aqui eu quero falar do fenômeno, não de uma denominação, mas do fenômeno religioso.
Porque, claro, respeitando as divergências das etimologias, há quem discorde, né, que o vocabulário religião vem do latim, o verbo religare. Religare é, no português, religar, né? Tem como tradução mais aceita o sentido de atar, unir, ligar de novo, ou seja, religar. Em nossos dias eu penso que poderíamos nos aproximar do verbo conectar. Então, todos nós temos uma conexão com algo. Alguns a conexão vital é a música, outros é o futebol, outros é a política, outros é a filosofia, uma determinada ciência, para outros é a arte, para outros é o cinema, para outros é a religião, para outros é uma atividade física, é o yoga. Então, há algo em nós que assim nos leva a uma necessidade de conexão. Viktor Frankl, que é outro teórico da psicologia, um grande teórico do século XX, pai da logoterapia, ele vai falar do sentido para a vida. Eu não teorizaria de modo universal isso que ele ou Rolomei colocam. Nem seria filosofia clínica se universalizarmos uma determinada teoria. Mas é interessante nessa conversação colocar que parece que há na imanência humana um quê misterioso, talvez, que nos leve à necessidade de algo mais. O sentido seria uma conexão, um conectar-se a uma divindade, a um sentido para a vida, a uma motivação, a um pensamento, a um céu, a um infinito. Alguns teorizam que é da humanidade o senso religioso. Esse sentido religioso nem sempre ele vai viver no aspecto de uma religião especificamente. Tem, por exemplo, ateus, agnósticos têm um senso religioso, mas eles vão vivenciar esse senso religioso em outros aspectos. É muito interessante isso, ou seja, estamos falando do fenômeno humano. Se compreendermos a existência humana assim, a pergunta aqui é: o que é capaz de te ligar a um mistério, a uma transcendência e te retirar de uma imanência, de um contexto de pagar boletos, de cemitério, de gente morrendo, de cimento, de contas para pagar? Apenas. O que é capaz de levar você a transcender todos esses limites próprios da nossa jornada da vida? Se compreendermos a existência humana como uma caminhada, as pausas são bem-vindas, meditações, leituras que fazem bem, porque tem leituras impróprias também. Tem filmes e filmes. Se você está estressado, por que você vai ver um suspense, um terror? Por que você não vê uma comédia, né? Ou um desenho animado? Por que nós não respeitamos o que o nosso organismo está nos anunciando? Então, às vezes, para quem pode, uma viagem, né? Aqui coloquem sempre a adaptação. Estamos num contexto de pandemia onde se pede isolamento social. Mas alarguem estas dicas que eu estou colocando. Então, viagens, retiros. Houve uma época na minha vida que toda semana eu fazia metade de um dia de retiro e uma vez por mês um retiro pessoal. Ou seja, isso é muito individual, né? O que foi chamado por alguns intelectuais de senso religioso é essa sede de infinito, que alguns teorizam uma necessidade de uma conexão, um sentido de beleza, um sentido de bondade, de justiça, de paz, de felicidade, se assim preferirem. Alguns vão... Cada pessoa na sua singularidade, então, vai vivenciar esse senso religioso de um jeito. Esta religação. Mas a pergunta aqui é: o que te religa à sua fonte original? O que te devolve a si próprio? E para não ficar parecendo que eu estou colocando o tema Deus como
prioridade, embora não tenha nenhum problema crer nisso, eu quero colocar também a religação consigo próprio. Vai ter um tema mais à frente, num capítulo que eu chamo de As Fontes, né? O retorno às fontes, que a gente vai retomar todas estas ideias. Tá? A necessidade de transcendentalidade. Eu concordo com alguns teóricos que dizem que em nós, ainda que inconsciente, há uma tendência que nos direciona a Deus. Existem vários tipos de cansaço. É o tema do capítulo seguinte, que acho que ao menos uma introdução vai dar para colocar. Cansaço físico. Você trabalhou o dia todo, varreu casa, lavou louça, descarregou um caminhão. O cansaço mental, você leu livros, preparou aulas, fez planilhas no Excel. Existe um cansaço espiritual, existencial. Tem pessoas que estão cansadas delas mesmas. Na minha opinião, talvez se compararmos, e se isso for possível, talvez o pior cansaço é quando você se cansa de você mesmo. Para quem tem o livro, eu estou na página 41, inaugurando o capítulo Eu, Caçador de Mim. E como já disse antes, a depressão, para mim, era a minha humanidade dizendo: para, reveja seu modo de caminhar. Algumas coisas estão fora do trilho. Contudo, eu não sabia escutar essa voz interior que era, para mim, minha própria voz. E eu, como um espelhamento de você, você é capaz de escutar esta voz que vem ou dos seus pensamentos, das suas emoções, ou do seu organismo? Aqui eu escuto naquilo que é principal dessas lives e desse livro. O conselho principal aqui é: escute-se. Você já viveu a experiência de deixar de gostar de você mesmo? Então, naquele momento de depressão, eu vivia isso. E não é uma coisa assim que para mim era autêntica. Eu vivia aquilo com um grande estranhamento. Eu deixei de gostar, perdi o afeto por mim mesmo e tudo que dizia respeito ao meu mundo interior. De todo modo, antagonicamente, eu precisava estar comigo mesmo. Arrumar o quarto da minha alma, rever a hierarquia dos meus valores se eu quisesse prosseguir. E eu queria estar sozinho, como Tomé, no Evangelho da Ressurreição. Ele não fez a experiência da primeira manifestação porque ele se valeu do direito de estar sozinho, né? E eu me vali desse direito, de querer estar sozinho com os meus pensamentos. Eu estava desorganizado. Eu estava vivendo aquilo que a gente encontra em algumas rodoviárias, em aeroportos ou em vias públicas. Desculpem os transtornos, né? Estamos em reforma. E eu estava numa reforma interna, numa reforma existencial, ciente de que eu estava sendo incompreendido. E se você passa ou já passou por esse drama, dói, né? A gente ser incompreendido. Dói a depressão e dói a incompreensão e às vezes até o preconceito. Foi quando eu encontrei a música Coisas que Eu Sei, do Dudu Falcão. Eu a conheci na voz da Dani Carlos e eu refleti mesmo essa canção num DVD do Jorge Versilo. Essa canção me acompanhou naquela época de 2009 por um tempo e ela me traduzia. Eu comecei essa live com essa canção e eu quero finalizar com ela. Comecei cantando, eu quero terminar declamando alguns trechos da música. Hoje ela não me traduz, eu não estou nesse contexto, né? Mas há 12 anos atrás, sim, eu estava me vendo aqui. Eu quero ficar perto de tudo que acho certo até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei. Eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei. O meu rádio-relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Esse delay
essa descompensação com o tempo, parecendo que a gente está num tempo atrás. A sensação, tá, gente? Pode ser que algumas pessoas vivam esses processos com outras impressões, mas para mim é como se toda a humanidade estivesse num ritmo e eu estivesse em outro ritmo, tá? Eu queria saudar o meu amigo Assísio, que trabalhou comigo aqui. Eu vi ali o Adriano entrando. Adriano, fizemos uma live no início da Páscoa, uma live ecumênica sobre inclusão. Eu quero saudar de novo tantas pessoas. E para você, querida Sheila, a live vai ficar disponível aí no feed do Instagram ou no YouTube, tá bom? Você pode pegar o início depois. Então esse delay com o tempo, ele me prejudicava bastante. Essa sensação de que eu estava no tempo de retardo amazônico, já que eu falei tanto da Amazônia, é uma abreviação, uma sigla que os militares, o pessoal de aeroporto usa muito lá. Porque tem o tempo de verão e o fuso horário. Às vezes, para quem vive em determinadas áreas da Amazônia, se encontra 2 horas atrás do restante do país. Era assim que eu me via, e a música, ela diz isso. O meu rádio-relógio mostra o tempo errado, aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. Como eu me identifiquei com esse trecho da canção. É o meu ponto de vista, não aceito turistas, meu mundo está fechado para visitação. Aqui eu faço uma pausa, porque para quem me conhece sabe que eu sou e busco ser um ser humano sem fronteiras. Nesses tempos, a maior parte das minhas postagens é a ética da fraternidade, é a ética da alteridade, do diálogo. Mas naquele momento de dor, de depressão, eu precisei fechar o meu mundo para visitação. É um direito seu, é um direito de qualquer um colocar assim aquelas plaquinhas: desculpem os transtornos, estamos em reforma. E às vezes você não tem mesmo que aceitar que as pessoas têm um trânsito à tua intimidade, ao teu quarto. Não aceito turistas, meu mundo está fechado para visitação. Como nessa pandemia, quantos países fecharam para o turismo e agora estão reabrindo? E aos poucos, às vezes a gente vai reabrindo as portas, as fronteiras da nossa intimidade aos poucos, tá? Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa, é minha lei. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados, ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo o filme em pausas, eu imagino casas, depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei. Não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei. Eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Às vezes dá preguiça, na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário, eu entro e saio sempre quando eu estou afim. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Tão bonita, né, gente? Tão cotidiana, tão capaz de traduzir nossas experiências mais banais, às vezes. Escutar e meditar essa canção me trazia um alívio, porque eu me via fora do direito de sentir essas coisas. E às vezes, para recuperar a autoconsciência e a sua integralidade, a sua inteireza, tem que passar pelo dinamismo de você perceber o que você sente, o que está passando pelos seus pensamentos e o que você quer. Como diz Rolomei, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero. Às vezes nós sentimos uma coisa, pensamos outra, queremos outra. Essa falta de alinhamento, pelo menos isso traduz a minha experiência nesse contexto. Eu não me permiti o direito de estar só, de dialogar comigo mesmo, de ter aquelas sensações. E às vezes algumas linhas religiosas, elas nos colocam para sufocar ou vivermos um auto-engano, uma mentira. Eu não estou vivendo isso, não, eu não estou sentindo mágoa, eu não estou sentindo raiva, eu não estou sentindo sono.
E muitos vão viver mesmo uma espécie de esquizofrenia existencial, quando você nega o que você sente. Nessas partes da música, especialmente nesse trecho, quanto mais eu mexo, mais afundo em mim, como eu me identifiquei com essa parte? Essa música trazia em palavras o que eu não conseguia dizer. Quanto mais eu me movimentava para sair, mais eu percebia perdido em mim mesmo. A arte, e por falar em arte, eu estou aqui com meu amigo Rangel, é músico, compositor, né? Está nos convidando para ouvir a música Grito, da banda Regina Patis. Eu sou fã dessa banda. Obrigado, Rangel, pela sua contribuição. Nos comentários deixa aí, por favor, o link para a gente conhecer a Regina Patis. É uma comunidade muito bonita que eu conheci primeiro no interior do Ceará, no ano de 1997. Depois nos encontramos em Feira de Santana, na Bahia. Rangel fez muitas missões com a gente por lá, né? A arte tem essa capacidade de traduzir o que a gente não consegue dizer. E eu finalizo essa live indicando 2 filmes que eu acho que traduzem bem essa dimensão do esgotamento que trabalhamos aqui. Um, eu conheci num workshop com Lúcio Pacter, se chama Feitiço do Tempo. Eu acho que é um filme dos anos 90 e ele tem muito a colocar sobre armadilhas existenciais, quando a gente não consegue sair de determinado quadro existencial. E na mesma linha, o filme O Psicólogo, que é muito interessante, muito rico. Daqui a pouco eu posto no Instagram esses 2 filmes e algum breve comentário sobre cada um deles. E para quem perdeu a live, fica a disponibilidade lá no canal do YouTube com esse mesmo nome, tá, pessoal? Cadu Pensando Alto. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente se encontra de novo. Boa semana para vocês e uma boa noite.